Olá, queridos, graça e paz. Vamos continuar a nossa leitura hoje, no livro de Deuteronômio. A gente está aí quase no meio já de Deuteronômio. E essa jornada tem sido um presente de Deus para a minha vida e espero que para a sua também. Que possamos desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo, operando, agindo, que o Senhor possa continuar se manifestando através da palavra dele em nossas vidas. Já pega esse link, já envia para alguém, já deixa o joinha, já comenta, já faz tudo que tem direito aí, já pega seu papel, sua caneta e vamos embora. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado por mais esse dia, mais essa oportunidade. Faça com que a tua palavra queime em nosso coração e que possamos desfrutar daquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. Obrigado porque a tua palavra tem sido boa, a tua palavra tem nos movido em direção ao Senhor. Continua falando conosco, continua falando e agindo através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Deuteronômio capítulo 16. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi a pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permita que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e comerão no local que o Senhor, seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita de cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e suas filhas, e os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias. Depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas, alegrem-se nessa festa com os seus filhos e filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho das suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento, das festas das semanas e das festas das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá.
para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam a única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria desagradável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa cidade que o Senhor lhes dá for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo o meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado este pecado à porta da sua cidade e apedreja-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Desculpa. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue legítimos ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, seu Deus, e procurem os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresentem-lhe o caso e ele lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem do local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com as orientações e as sentenças que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote, que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e não tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir depois dos seus próprios irmãos, israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que levá-la todos os dias da sua vida, para que lhe aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não considere superior ao seu irmão israelita e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes, levitas e todos os restantes da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança.
Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, ou os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhe as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os descendentes para estarem na presença do Senhor, para ministrar sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhações ou se dedique à magia, ou faça presságio ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos ou seja médium, consulte os espíritos e consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhações, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio, na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança. Façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem quer matar outro, poderá fugir para lá, para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles, por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo. Muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda esta lei.
que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo e ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos do vingador, da vítima, para que morra. Não tenha piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antepassados colocaram na herança que vocês receberam na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo menos pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso. Se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará coisas dessas entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus irmãos e vierem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os encontrará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu a sua mulher? Volte para a sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem as suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão ao trabalho forçado. Mas se eles se recusarem à paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregar em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres e as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor ao seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem
quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras, que ajudem o cerco até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. E a gente vai parar por aqui, né? E amanhã a gente continua, né? Espero que você esteja desfrutando daquilo que o Senhor está falando com você. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.